Estamos de volta aqui com o nosso programa Economia e Agora no canal Viver Brasil, abraçando a você que está nos acompanhando em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, você que está em Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata. Não falei o nome da sua cidade? Você pode acessar também a nossa programação pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Estou recebendo hoje a Janaína Fidelis, psicóloga, mestre em administração, ela que está batendo um papo aqui com a gente sobre esgotamento, sobre a mente, sobre o emocional no que diz respeito ao trabalho. É bem interessante, Janaína, e eu gosto muito, você aí no seu escritório, onde você está falando agora, no seu espaço aí, tem umas frases, depois eu te mando também, do meu estúdio também tem frases, e o Rafael está me chamando a atenção aqui, que tem uma frase que está aí, né? Não deve ser uma meta, mas sim um hábito, um dos quadros que está aparecendo aqui na questão, né? Ou seja, pode até apontar ele aí. Ou seja, aí esse, né? Ou seja, na verdade, a gente chega no esgotamento pegando o embalo do seu quadro. Você vê que a gente aproveita aqui no programa até o cenário, né, para buscar uma pergunta. Mas a gente não está com muita meta demais, não, doutora? Com muito. Você falou sobre a pessoa ter muitas demandas, ser demandado demais. Mas você não acha que tem um excesso de meta? Assim, você tem que ter meta, você tem que. Aí, quando você chegar na meta, você dobra a meta. Ou seja, é muita busca. A coisa talvez não poderia ser um pouquinho mais leve? Eu acho que as coisas precisam ser mais individualizadas. A gente está cheio de clichê aí, né? Acorde 5 da manhã se você quer ter sucesso, tenha meta disso, meta daquilo, como você comentou, né? Se você não lê 5 livros por mês, você está ficando para trás. E a gente esquece de olhar, né, individualmente o que faz sentido para a gente. E aí eu vou até chegar para o lado aqui um pouquinho para mostrar, ó, uma outra plaquinha que tem ali, que é o que eu acho que a gente está precisando fazer mais para poder reduzir o Uhum. burnout, que faça mais o que te faz feliz. A Ok. gente tem olhado muito para fora e a gente tem buscado referência no outro, referência no que está dando certo para aquela empresa, para aquele profissional, antes de exercitar, né, internamente o que é importante para nós. Então, a Uhum. medida do sucesso de um não é a medida do sucesso do outro, né? O que é Uhum. sucesso para mim? E aí, quando eu procuro, né, bater uma meta, vencer uma meta, estabelecer uma meta, botar um objetivo que não se encaixa, né, no que é importante para mim, é quando eu me estresso, né, porque eu estou Uhum. perseguindo algo que não faz sentido. Então, meta é importante, planejamento, isso nos ajuda a ter uma programação, a mirar num objetivo, né, mas precisa ser, né, dentro do que faz a gente, cada um de nós felizes e não no padrão que é do outro. Aqui, já que a gente mostrou o quadro da esquerda, o quadro do centro, eu quero muito ver esse do outro lado, que tem uma palavra aí, desista, alguma coisa assim, do lado aqui. Qual que é a Esse frase? Esse aqui, do né? lado. Esse aí. Insista, não desista. Fica a dica. Insista, não desista, fica a dica. E a partir desse quadro, gente, tá muito legal isso aqui, hein? A gente está pegando os temas já no próprio escritório, doutora. Detalhe dessa questão do desistir, eu sempre falo que eu não desisto nem a porrete, não desisto mesmo. Ou, assim, eu vou até o fim mesmo, assim. Mas eu tenho uma sensação de que tem hora que eu tô errado. Eu tenho uma sensação de que desistir às vezes faz parte. Talvez as pessoas pudessem se conscientizar da desistência como algo não de terminar a trajetória, mas de encerrar um ciclo. As pessoas às vezes têm dificuldade em encerrar e recomeçar novos ciclos. Nossa, Fabiano, isso que você falou é lindo, né? Porque eu acho que existe uma confusão que é o seguinte: intensidade é diferente de constância. Então, quando a gente fala, né, em insistir, nós estamos dizendo de você se manter constante para alcançar um objetivo. Então, se eu quero falar inglês fluentemente, porque isso vai ser importante para o meu trabalho, eu preciso ter ali, né, estudar semanalmente o inglês para poder conseguir.
Não adianta eu pegar e estudar 10 horas de inglês num dia, né, e parar no dia seguinte. Uhum. Agora, o que você comentou é assim, a gente precisa compreender que as mudanças elas acontecem e que rever e ajustar a rota faz parte da existência humana. Né? A gente Uhum. pode mudar e mudar de novo. Eu sempre digo para os meus clientes de orientação de carreira que as escolhas não precisam ser definitivas, elas precisam se ficar naquele lugar enquanto está valendo a pena, né? Agora, é muito difícil para a gente que foi criado numa cultura em que a gente não pode errar, né? Que a gente Uhum. escolhe uma profissão para a vida toda, porque é isso que a gente aprendeu lá atrás, né? A gente compreender que a gente pode errar sim, que errar é humano, que recomeçar é mais humano ainda, e que se no caminho não deu certo, é um ato de sabedoria parar e começar por uma outra estrada, né? Uhum. E quando a gente não faz isso, a gente se cobra de uma maneira tão excessiva que aí gera o adoecimento, né? Porque eu estou insistindo num lugar que às vezes não é meu. Então a gente se Uhum. sente pressionado e aí é quando a gente adoece. Pois é, esse adoecimento que a gente tem percebido. E agora uma coisa que me chamou atenção, doutora Janaína, uma coisa que me chamou atenção nesse estudo é que 43% dos profissionais, que a gente está falando aqui dos executivos das grandes empresas, relataram sintomas depressivos. Só que um número muito menor do que esses 43% foi exatamente confirmada a depressão. E aí, a depressão, isso rende. A gente fala aqui, o resto da programação inteira do canal V Brasil sobre depressão, os motivos e as coisas que são confundidas com depressão. Mas as pessoas, no ambiente de trabalho, o depressivo, né, se transformou em verbo e ele é aplicado de maneira errada. Às vezes, porque, estou depressivo. Será que é depressão? Se é uma angústia? Se é, de repente, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade? Ou seja, até mesmo no mercado de trabalho, essa diferenciação do que é ou não depressão acontece, né? E depressão é uma doença, precisa ser diagnosticada por profissionais da área, por psicólogos, médicos, psiquiatras, e tem tratamento. E é possível ter qualidade de vida, né, se cuidando. O que acontece, né, e esse número que você mostra, Fabiano, me chamou muita atenção também, né, porque ainda existe o medo do julgamento pela busca da ajuda, né, e por se assumir, né, nesse lugar de condição de estar, né, passando por um problema de depressão, por estar fazendo um tratamento, exatamente pelo julgamento, isso aí que você falou, né? A gente precisa reconhecer que tristeza, angústia, momentos de ansiedade, é natural, todos nós temos, né? Imagina que você vai ter uma reunião importante, né, que vão estar ali pessoas, né, que poderão avaliar a sua performance, é natural que você se sinta ansioso, que aquilo ali, né, te deixe uma noite sem dormir. Agora, quando você tem alguns quadros persistentes de tristeza, de ansiedade, né, e uma série de outras questões, como você falou, a gente poderia ficar o programa todo aqui, é importante buscar ajuda. E eu acho, Fabiano, que essa diferença tão grande, né, entre as pessoas que relatam sintomas depressivos e aqueles que estão de fato diagnosticados, pode se dar o fato de que às vezes existe um desconhecimento ainda do que é a depressão em si, né, enquanto doença, mas também pouco acesso a serviços de saúde para que as pessoas possam, então, diagnosticar e tratar, e também um preconceito, né, de que se eu procuro ajuda e sou diagnosticado efetivamente com depressão, como que isso pode ser visto na minha família, no meu trabalho, né, no ciclo onde eu estou. Por isso que eu comecei a minha fala aqui com você, dizendo da importância desse programa, né, porque a gente precisa desmistificar, né, esse assunto, quebrar o tabu da resistência de falar de saúde mental, porque se eu estou com um problema no meu joelho, eu vou lá e eu procuro ortopedista, e eu trato, e eu Uhum. me curo, e eu não tenho vergonha de falar para as pessoas que eu estou fazendo fisioterapia ou de andar com uma muleta, mas as pessoas ainda têm receio de falar que estão passando por algum tratamento relacionado à sua saúde emocional. Então, a gente trazer esse tema aqui, né,
torna-se extremamente importante para dizer que isso é natural, é comum, existem muitas pessoas passando por esse tipo de situação, a gente está vendo aqui com a pesquisa, né? Mas que o melhor Uhum. caminho ainda é o tratamento, né? E que é possível a gente tratar, se cuidar e ter qualidade de vida. E as empresas têm um papel importante, né? Como você comentou, de favorecer um ambiente mais saudável para as pessoas. Doutora, e a gente falando sobre essa questão das empresas favorecerem, né, acho que caminhando aqui para o final do nosso papo, o que a empresa, o empresário que está nos acompanhando, o empreendedor, ninguém quer um colaborador doente, né? Muito pelo contrário. E também não existe receita de bolo no que diz respeito à gestão, né? Então tem gente que faz uma gestão mais eficiente, outros menos, mas a empresa ela tem que acontecer. Quais são as pequenas coisas que uma empresa pode fazer? Eu estou falando das coisas grandiosas, não, sabe? Como aumentar o salário, triplicar o salário, por exemplo, a pessoa vai ficar muito feliz. Nem precisa isso. Mas o que ela pode fazer no dia a dia? Aliás, é até uma boa pergunta, brincadeira, que vira uma pergunta também. Salário. Aumentar, ter um bom salário na empresa é sinal de que você vai ter uma pessoa com emocional melhor? Não. A resposta é bem direta e objetiva. Salário é um dos motivadores, né? Então, o salário, as pesquisas mostram, ele é até um fator motivador ali por 2, 3 meses, mas depois isso passa. Então, existem alguns outros fatores que precisam ser considerados, né? E se eu pudesse dizer assim, o mais importante é você ter um ambiente seguro onde as pessoas elas possam falar abertamente sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades. Isso passa por você preparar líderes melhores para que estejam aí abertos, né, a conversar com as suas equipes, a entender que de repente aquela tarefa que alguém está fazendo é uma tarefa que está indo além da capacidade daquele profissional. Então ele precisa de um treinamento, ele precisa de um suporte. Então o diálogo aberto com uma liderança bem preparada, né, para olhar, perceber o time, poder falar com as pessoas é fundamental, né? Uma cultura, né, onde a gente tenha momentos de diálogo, de assuntos diversos, né? Então, assim, criar oportunidades de café com a liderança, café com as pessoas, rodas de conversa, isso também ajuda muito, porque a gente sabe que o fator da comunicação ele tem um impacto muito grande nas questões aí relacionadas ao adoecimento emocional. Então, ter um diálogo aberto, franco, transparente, respeitoso, é super importante para que a gente possa cuidar das pessoas. E falar sobre esse tema, sabe, Fabiano? Trazer para dentro das organizações, para as CIPATs, para as Semanas da Qualidade, para os eventos, né? Para que se normalize a importância de cuidar da saúde mental e que não fique só associado ao período do ano onde a gente fala, né, do Setembro Amarelo ou do Janeiro Branco, mas que isso seja pauta para que as pessoas se sintam confortáveis para falar também das suas dificuldades, para pedir ajuda e criar uma rede de ajuda ali também no trabalho. Maravilha. Doutora, como sempre, satisfação grandiosa a gente poder bater esse papo sobre comunicação e hoje conhecendo um pouco mais aí do consultório, do escritório, né, da doutora, com as frases ainda foi mais legal, porque a gente conseguiu pegar as frases que estão aí no consultório para a gente trabalhar aqui nos assuntos. O lance é que a gente falaria aqui mais umas 300 horas, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais, viu, doutora? E quero te pedir, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, qual que é a sua rede social? Pode dar o recado aí para a turma. Obrigada, Fabiano. Olha, vocês me acham no LinkedIn, no Janaína Fidelis, e no Instagram, no janaínafidelis.psicóloga. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, nessa conversa tão agradável, cheio de conhecimento. Que bom que a ausência física, né, o abraço foi substituído pela oportunidade da gente usar aqui as frases. Eu te agradeço pela oportunidade, pela compreensão, por eu ter feito esse momento aí online, mas que bom, né? O mercado de trabalho é isso, a gente se adapta, a gente tem que se reinventar e a Verdade. tecnologia está aí para nos ajudar. Obrigada mais uma vez, Fabiano. Você falou LinkedIn, eu lembrei da nossa conversa, mas eu vou melhorar, eu vou fazer, viu? Eu vou melhorar essa história aí. Tá me devendo Obrigado, uma viu, agenda, doutor? hein, para a gente falar sobre isso. Muito obrigado e um beijo aí na sua mãe que está se recuperando aí. Obrigada, Deus abençoe. obrigada.
E eu quero agradecer demais a você, telespectador, telespectadora, que esteve aqui com a gente nesse programa especial. Gostou do assunto? Achou legal? Compartilhe para outras pessoas. Tem muita gente precisando de uma palavra de conhecimento no que diz respeito também a essa saúde emocional no trabalho. Não é só dinheiro, profissão, metas, não. Tem que cuidar da sua saúde, principalmente da saúde mental. A gente volta numa próxima edição com Economia e Agora.